Fala, concurseiro, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Hoje não vamos usar o quadro, mas vamos usar muito slide, porque fica mais fácil do que ficar escrevendo no quadro, a gente digitar simplesmente aqui e diretamente para o assunto. Lei 9.455 de 97. Se você estuda para a carreira policial, essa lei está no seu edital, ou se não está, deveria estar. Bom, mas se você está aqui nesse vídeo é porque ela está. Então, bora conversar agora sobre a lei 9.455 de 97. Já estou com a voz até falhando, mas segue a gente aí nas redes sociais e bora pro conteúdo de hoje. Cadê? Passou o slide. Pronto. Informações gerais. Esse bloco vai ser um bloco pequeno. Vai ser um bloco somente sobre as formas que a gente vai ter para conversar sobre a lei de tortura e não vamos conversar nesse bloco especificamente sobre os tipos de tortura. Hoje a gente vai conversar sobre as formas gerais, as informações que são pertinentes ao nosso estudo. Então, como vocês podem ver, já começa com uma questão de prova. Tudo isso que eu vou colocar aqui no slide são questões de prova, porque eu fiz o resumo, desse resumo eu transformei nesse slide, como vocês podem ver, tem aqui o material. Esse material aqui é somente baseado em questões de concurso, então fica muito mais fácil a gente saber e explicar para você, baseado em questões. Já começa com uma. É um mandado expresso de criminalização. Quando digo um mandado expresso de criminalização, significa dizer que o nosso constituinte, lá em 1988, que quando surgiu a Carta Magna, a nossa Constituição Federal, ele já diz lá no inciso 42 da Constituição Federal, ele diz, ó, tem que ter uma lei que fale sobre tortura, uma lei que criminalize a conduta de tortura. Não está falando assim, mas tem esse mandato expresso de criminalização. O mandato expresso de criminalização é quando o próprio legislador diz, ó, faz um crime aí sobre isso. Prosseguindo, a gente tem o segundo tópico, que é o crime de tortura, ele é inafiançável, ele é insuscetível de graça, anistia e indulto. Muito cuidado com esse último tópico, que é o indulto. Por quê? Quando a gente vai lá no texto constitucional, lá no artigo 42 e na lei de tortura também, diz que ele é insuscetível de graça e anistia. O indulto nada mais é do que uma tipificação que o próprio STF entendeu. Ou seja, é uma norma implícita. O indulto é como se fosse um perdão geral para todo mundo. Não é cabível na lei de tortura. E o STF foi lá e disse, ó, não é cabível indulto. Mas isso não está na lei. Então fica muito atento no comando da questão. Se for uma questão CESP, por exemplo, que essa questão eu já vi de lá e peguei de lá, que falava de acordo com a lei e colocou o indulto, a questão foi dada como errada, porque não está na lei a situação do indulto. A gente tem um entendimento, é consolidado, mas não está tipicamente, como é o nome? Tipicamente, estritamente anotado lá na lei 9.455 de 97. Então você tem que ficar ligado no comando da questão. Se o comando vier pedindo a lei especificamente, ou se vier de acordo com os entendimentos jurisprudenciais, doutrinários, fale sobre a tortura. Pronto, se vier isso, beleza. A gente tá safo. Agora, se vier de acordo com o texto de lei, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Bom, ele é equiparado a hediondo e não é hediondo. Calma, não fica confuso. Quando a gente estudar a lei de crimes hediondos, que eu vou trazer uma aula específica para vocês, é uma lei pequena, mas com o detalhamento que ela tem, é necessário que seja uma aula bem detalhada e longa, possivelmente. Então, lá na lei de tortura, a gente vai ver que existem os crimes hediondos e os equiparados a hediondo. A tortura, ele é equiparado a hediondo, ele não é um crime hediondo, ele é equiparado. Pronto. Essa primeira parte aqui foi somente para poder mostrar para vocês as características gerais, a informação geral. A partir de agora, a gente vai começar a conversar sobre as características comuns. Por quê? No próximo bloco, no bloco 2, a gente vai conversar sobre tortura-prova, tortura-castigo, os diversos tipos de tortura que existem e algumas delas são diferentes uma da outra. Porém, todas elas têm esses pontos em comuns que a gente vai ver agora. É um crime material, ou seja, tem que alterar o mundo que a gente vive. Porque veja, existe o crime formal e o crime material. O crime material é aquele que muda, dá um resultado naturalístico. O resultado naturalístico é aquele que muda o ambiente que a gente vive. Um homicídio. Quando acontece um homicídio, há um resultado naturalístico. Tem um corpo ali. Se tem um corpo ali, ele mudou o mundo físico da gente. Então, através dali existe o corpo dele e tudo mais. É pensando nisso que a gente estuda a lei de tortura. É possível a tentativa e a desistência voluntária? E aí? Digamos que eu estou ali, numa situação de torturar alguém, e quando eu estou para começar, eu desisto. É possível? É possível a desistência voluntária. E também a tentativa. A tentativa e a desistência voluntária é possível. Digamos que quando eu vou torturar o cara, eu sou impedido pela polícia. Então, eu não consumei o meu delito por circunstâncias alheias à minha vontade.
conforme vocês vão estar lá em direito penal. Então, é possível a tentativa e a desistência. Muito cuidado que a gente vai conversar lá na frente sobre o arrependimento eficaz e o arrependimento posterior, que não é possível, mas relaxa aí que a gente vai conversar já já. Pronto, não se admite no crime de tortura o arrependimento eficaz e o arrependimento posterior, como eu já tinha falado. Porque, vê só, tapa dado, ele se desfaz? Não se desfaz. Um dedo arrancado, que a gente está falando de tortura, né? Tortura é um negócio mais pesado. Um dedo arrancado, ele se refaz? Ah, Bruno, se fizer uma cirurgia, vai colocar de volta. Veja, não é bem esse ponto de vista que a gente está conversando. O que eu estou falando com você é o seguinte. Não tem como voltar no tempo, porque a gente já teve uma violência, já teve grave ameaça, já teve um sofrimento ali do cara. Então, como é que eu vou voltar no tempo para desfazer isso que eu fiz? Então, não tem como ter um arrependimento posterior e nem um arrependimento eficaz. Por mais que seja um arrependimento eficaz, o cara evitou tipo, uma morte do cara por hemorragia, ele vai continuar respondendo por tortura. Próximo tópico é um crime de máximo potencial ofensivo. Isso aqui a gente fala é um tópico mais doutrinário. Mas significa dizer que o crime de tortura ele é tão importante para ser reprimido, para ser combatido, que ele é de máximo potencial ofensivo. Então a pena tem que ser correspondente a um crime de máximo potencial ofensivo. Então tem que ser uma pena maior. Tem que ser uma pena que realmente faça o cara ser punido por aquilo que ele cometeu, que é o crime de tortura. Então é necessário que seja uma reprimenda maior por ser um crime de máximo potencial ofensivo. A ação penal pública ela é pública e incondicionada. Então, se o Estado, já que ele é uma vítima também, a gente já viu isso em direito penal, que existe a vítima direta e a indireta, mas de forma bem doutrinária falando, mas para facilitar, a ação penal pública incondicionada é necessária. Por quê? O Estado está sendo também agredido junto com o cara que está ali sofrendo a lesão. Pode ser uma lesão física ou psicológica, a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas o cara está sendo lesionado e o Estado também, porque o Estado deveria reprimir aquilo e não conseguiu. Então, é uma ação penal pública incondicionada, de forma bem sucinta. Você vai estar lá em Direito Processual Penal, na tópico de ação penal, sobre essa situação da ação penal pública condicionada ou incondicionada. E lá você vai detalhar melhor. Mas, caso você já tenha visto esse assunto e esteja aqui nessa aula, você já anota aí. Todos os crimes são ação penal pública incondicionada. Não tem conversa. Quais são os bens jurídicos tutelados? Bom, para começar, o que é um bem jurídico tutelado? Bem jurídico tutelado é aquilo que a lei visa proteger. Ó, quando a gente está falando em Estatuto de Desarmamento, a gente está tentando, a lei, né, está tentando proteger o que é ali? A paz social, a incolumidade das pessoas. O bem jurídico tutelado do Estatuto de Desarmamento são esses dois. Então ele vai lá e protege, ou tenta proteger, através de uma lei, a Lei 10.826. Ela vai lá e, através do seu ordenamento jurídico, ela tenta proteger esses dois bens jurídicos tutelados. Mesma coisa acontece aqui para a lei de tortura. Quando a gente está na lei de tortura, a gente está protegendo o quê? Dignidade da pessoa humana. Porque pensa comigo, imagina a situação de um cara que é torturado. A dignidade dele foi atingida? Com certeza. A dignidade da coletividade foi atingida? Foi. Então a gente tem dignidade da pessoa humana, para você anotar aí, e a integridade física e psicológica da vítima. Se coloca num lugar de uma pessoa que sofreu esse tipo de agressão, como é que fica a cabeça do cara? Já era. O cara fica ali com traumas permanentes, tem que fazer tratamento a vida toda para poder esquecer essa situação. Que não vai esquecer. Mas ele tem que aprender a conviver com isso, porque senão a pessoa não prossegue na vida. Mesma coisa com outros traumas que envolvem crimes aí. Então, os bens jurídicos tutelados são dignidade da pessoa humana e a integridade física e psicológica da vítima. A gente tem que tutelar esses dois tipos penais aí para proteger a vítima. Prosseguindo, a gente tem aqui, o exame de corpo de delito é sempre obrigatório? Veja, crimes que deixam vestígios. A gente vai estudar isso lá em processo penal, lá no artigo 156 até o 200 e pouco, eu não me lembro agora. Fala sobre provas, TGP, Teoria Geral das Provas. Pronto. Toda essa galera aí, um instituto jurídico gigantesco, fala sobre TGP. Bom, lá diz que o exame de corpo de delito é obrigatório sempre que o crime deixar vestígios. Agora pensa comigo, o crime de tortura deixa vestígio? Poxa, o cara tá aqui todo quebrado, tá todo rasgado, toraram a orelha dele, fizeram um monte de bagaceira ali, o cara tá totalmente estragado. Beleza. Porém, toda tortura ele deixa registro físico? Deixa lesão? Nem sempre.
Porque, veja, toda tortura deixa vestígios psicológicos, mas nem toda tortura deixa vestígios físicos. Lembra disso. Por quê? O vestígio psicológico é certo. Não tem como o cara não ter aquilo na cabeça traumatizado. Beleza. E o físico nem sempre vai acontecer. Digamos que o cara só quer pesar na mente da pessoa. Ó, se você não fizer tal coisa, eu vou te matar. Se você... eu não vou aprofundar nos crimes, mas se você não fizer determinado, porque a gente vai ver os crimes daqui a pouco, no segundo bloco. A gente está aqui em 10 minutos, mas no segundo bloco a gente vai conversar sobre os tipos de crime. Tortura-prova, tortura-castigo, confissão, que é uma modalidade da prova. Então, digamos que o cara tem uma finalidade específica. Ele quer saber sobre... Pronto, vamos lembrar de filme? O Tropa de Elite? Não lembra quando o Baiano, que vão perguntar gentilmente para um rapaz lá da comunidade onde é que está o Baiano? Digamos que na situação ele não queira, o Capitão Nascimento, né, e a tropa, não queira torturar o menino, né, o cidadão lá, o cidadão, ele não queira torturar fisicamente, mas somente psicologicamente. Digamos que ele colocando pressão. Se você não me der a resposta que eu quero, perceba que eu estou falando sobre uma tortura prova. O cara quer uma confissão ali. Se você não me disser onde é que está o baiano, ele vai fazer tal coisa com você. Aí o cara pega um cabo de vassoura, o cara já fica meio tenso. Mas foi a situação do filme, né? Não chegou a concretizar o cabo de vassoura. Mas diga aí, somente naquela pressão, o cara do cabo de vassoura, ele falou onde é que estava o baiano. Depois que torturou fisicamente, psicologicamente. Aí quando foi para o último ato ali, que seria... foi meio que psicológico. Se ele não tivesse falado naquela hora, seria físico. Mas, digamos que ele já tivesse começado o cabo de vassoura. Possivelmente já tinha falado logo de primeira. Então não teria necessidade de agressão física. Então não teria a tortura, a tortura material, para assim dizer, que é a tortura física, né? Mas ficaria logo na formal, tortura formal, que seria a psicológica. Diga aí, o cara possivelmente falaria onde é que tava o baiano logo no cabo de vassoura. Pegou o cabo de vassoura ali, fez, não, vou falar. Ele tá ali na esquina. Pronto. Possivelmente seria assim. Essa é uma modalidade de tortura, prova de tortura psicológica, que não deixa vestígios físicos, mas deixa na mente, né? Aí tem diversos tipos como se diz, para poder pegar a prova do que existe uma tortura psicológica. Os psicólogos vão fazer isso devidamente do jeito deles, né? Que eu não faço ideia de como seja. Porque a gente estuda para a carreira policial, não para perito. Vamos continuar aqui nosso estudo, passar o slide para vocês. Pronto. Ele é um crime comum. Quando eu digo que um crime é comum, tanto faz se é agente público ou eu, em particular, que estou ali cometendo a tortura. Por quê? Quando é crime comum, qualquer um pode cometer. A gente vai ver que tem alguns crimes que são crimes próprios. Dentro da lei da lei 9.455, existe crime próprio. Sim, existe. A gente vai ver no próximo bloco. Porém, a critério comum, geral, qualquer pessoa pode cometer o crime de tortura. Não cometa, mas qualquer um pode. Sujeito passivo, também qualquer pessoa. Do mesmo jeito que um funcionário público pode sofrer uma tortura, Bruno também pode sofrer outra tortura. Então, todo mundo pode se ferrar nessa conversa. Quais são as modalidades de tortura? Tá, pronto, é aqui. Eu já estava pensando, e agora? A gente tem a modalidade de tortura física e psicológica. Eu já falei disso aqui, então não tem para que a gente falar mais sobre esse bloco. Bom, como vocês viram, o próximo bloco está em branco, então eu vou ter que produzir material aqui e a gente vai conversar, o próximo módulo não, né? Bloquinho, sobre os tipos de tortura. Tortura física, castigo, tortura prova, a diferença entre prova e maus tratos. E segura a onda aí que daqui a pouco a gente volta. Vou parar aqui o vídeo. Se você tiver alguma dúvida enquanto eu estou gravando o vídeo aqui, deixa aqui no comentário, porque a gente comenta aqui no vídeo e já começa o próximo vídeo tirando essas dúvidas de vocês. Até lá, valeu!